Olá, meus amigos, tranquilos, beleza? Vamos lá no segundo bloco de hoje, dando prosseguimento ao material com questões agora da aulinha de hoje, aula de número 9. Só para comentar algumas coisas, nesse material coloquei uma questãozinha do CESP e tal, e aí é nosso objetivo depois colocar também questões do CESP lá na frente. Lembrando que o CESP ele faz um texto, então ele mistura às vezes 3, 4, 5 assuntos. Então deixa ele misturar mais assuntos que dá para trazer, e aí é até bom para fazer uma revisão indo e voltando. Então vamos ver a questão de número 1, que é uma questãozinha clássica de prova, que é a questão, que eu até digo assim, é uma situação padrão. Como assim, Bruno? Um funcionário de uma unidade do TRT recebeu a incumbência de tirar algumas cópias de certo comunicado. Sabe-se que ele iniciou a execução desta tarefa em uma segunda-feira, na qual tirou parte das cópias requisitadas, e que cada dia subsequente ele tirou 3/4 da quantidade retirada no dia anterior. Se ele concluiu o serviço na sexta-feira dessa mesma semana e na quarta-feira ele retirou 72 cópias, o total de cópias que lhe foram solicitadas era. Então, observe. Na segunda, ele tirou X. Na terça, ele tirou 3/4 de X. Na quarta, ele tirou 3/4 de 3/4 de X. E por que isso? Porque sempre eu estou retirando 3/4 do dia anterior. Então, eu comecei na segunda-feira. Na segunda-feira, eu retirei X cópias. Na terça-feira, eu retirei 3/4 do dia anterior. Olha a proposição do. Se a proposição do tem uma função de produto. Então, na terça, eu retirei 3/4 de X. Ou seja, eu retirei 3/4 da segunda. É isso que eu quero dizer a vocês. Então, por isso que 3/4 de X. Na quarta-feira, eu retirei 3/4 de terça. Então, eu retirei 3/4 de terça. Então, na verdade, eu retirei 9/4 de X. Na quinta, é a mesma relação. Eu retirei 3/4 de quarta. E na sexta, o que é que nós fizemos? Nós retiramos quanto? 3/4 do dia anterior. 3/4 de quinta. Então, 81x sobre 16. Então, está aí todas as nossas relações. Então, era só você calcular 3/4 do dia anterior. Então, segunda foram x, terça 3/4 de x, quarta 3/4 de terça, então 3/4 vezes 3/4 de x, então 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4. Então, na quarta-feira foram 9/4 de x. Na nossa querida quinta-feira, foram 3/4 de quarta. Então, por isso que eu coloquei 3/4 vezes 9/4. Então, 3 vezes 9, 27. 2 vezes 4, 8. 27 oitavos de x. Na sexta, 3/4 de 27 oitavos. Então, 81 16avos de x. Põe na telinha. Aí ele me deu uma dica. Ele me disse que na quarta-feira ele retirou 72 cópias. Então aqui eu posso concluir o seguinte. Na quarta-feira foram 9/4 de x. Isso é igual a 72.
Vou simplificar aqui por 9. Aqui vai dar 8. Aqui por 9 vai dar 1. Então x sobre 4 é igual a 8. X é igual a 4 vezes 8. Então x é igual a 32. Vamos lá? Vamos descobrir o valor agora na segunda-feira. Olha só. Na segunda, nós temos x. Ou seja, nós temos 32 cópias na segunda-feira. Na terça, nós temos 3 meios de x. Então significa dizer que nós temos 3 meios de x vezes, então 3 meios vezes 32. 32 por 2 dá 16. 2 por 2 dá 1. Então 3 vezes 16 é igual a 48 cópias na terça-feira. Então segunda 32 cópias. Na terça nós temos 48 cópias. Na quarta nós temos 72, não precisa calcular. Me desculpe, mas não precisa, porque a questão já informou isso. Então, na quinta, nós temos 27 oitavos de x. Então, nós vamos fazer 27 sobre 8 vezes x. Quanto é x? 32. Então, por 8 vai dar 4. Por 8 vai dar 1. Então, 27 vezes 4 é igual a 108 cópias que foram realizadas na quinta-feira. E aí vamos calcular na sexta, que é o final. Foi 81 16avos de x. Então, ou seja, 81 sobre 16 vezes x. Quanto é x? 32. $162. Então, tá aí a nossa relaçãozinha. Então, o total será igual a 32 mais 48 mais 72 mais 108 mais 62. Eu vou fazer uma brincadeirinha aí, eu posso fazer o seguinte, ó. Esse com esse dá 210. Esse de cá com esse de cá, coloca aqui, ó. 180. Mais 32. Então nós temos 390 mais 32, 422 cópias no total. Então eu coloquei ali só das mesmas cores, para você observar o que fiz. 48 mais 162, 210, 72 mais 108, 180. Então 210 mais 180, nós temos 390 mais 32, que é igual a 422. Então esse é o processo, vamos dizer entre aspas, o processo normal, tradicional para realizar essa situação. Nós temos 422 cópias no total. Põe na telinha. E aí nós vamos marcar a nossa alternativa correta, que trata-se da alternativa de letra B de bola. Tranquilos aí? Beleza? Então, meus amigos, olha só. Pode vir. Eu fiz pelo processo matemático, de equação, com variável, com não sei o que, tal, tal e tal. Mas você poderia também montar uma outra opção. E eu poderia fazer essa opção porque a relação de crescimento ou decrescimento ela é a mesma.
Ó, primeira situação, OBS. 3,2 ou 3 por 2 corresponde a 1,5. Então, o que eu tenho? Eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu sei que o total de cópias ele é obtido através do produto de 3 meios pelo dia anterior. Só que o produto de 3 meios nada mais é do que a multiplicação de um meio. Então, por exemplo, terça é igual a segunda vezes 1 meio. Quarta é igual a terça vezes 1 meio. Então, significa dizer que nessa direção de cá, eu estou multiplicando por 1 meio. Então, por exemplo, se eu sei que quarta é 72, eu posso informar a vocês que quinta é igual a 72 vezes 1 meio. Ou seja, 108. Eu posso informar para vocês que sexta é 108 vezes 1 meio. 162. Então bastava apenas realizar essa situação. Porque ele disse que o dia que eu estou é igual ao dia anterior vezes 1 meio. Então, por exemplo, quarta não é igual a 72, então quinta será igual a 72 vezes 1 meio, 108. Sexta é igual ao dia anterior vezes 1 meio, 162. Agora, se na ida eu multipliquei por 1 meio, é porque na volta eu dividi por 1 meio. Então, se eu quero voltar à relação, então terça é 72 dividido por 1 meio, ou seja, 54. Segunda será 54 dividido por 1 meio, ou seja, 32. E veja aí que em apenas 1 minuto você conseguiu matar a relação, porque você acabou de descobrir que segunda corresponde a 32 cópias, quarta, ou terça, desculpa, 54 cópias, quarta 72, quinta 108 e sexta corresponde a 162 cópias, como ele informou na relação. Então, ó, eu fui caminhando, multipliquei 1 meio. Se eu voltar, eu vou fazer a operação inversa. Então eu vou dividir por 1,5. Tranquilos? Beleza? Põe na telinha. Então o ProSimp é o mesmo. E temos uma questão semelhante a essa, uma belíssima questão. Só que você só pode aplicar esse macetezinho quando for um processo semelhante. Ou seja, a relação for a mesma. Como acontece agora nessa belíssima questão do TRF da primeira região de 2006. Olha que coisa linda, é uma questão clássica de concurso. Certo dia, um técnico judiciário foi incumbido de digitar um certo número de páginas de um texto. Ele executou essa tarefa em 45 minutos, adotando o seguinte procedimento. Nos primeiros 15 minutos, digitou a metade do total e mais meia página. Nos 15 minutos seguintes, a metade do número de páginas restantes e mais meia página. Nos últimos 15 minutos, a metade do número de páginas restantes e mais meia página. Eu não posso aplicar o macete da fração restante. Por quê? Porque ele não falou apenas da fração, ele falou que é a metade menos meia página. Então aí ele prejudicou nessa caminhada. Então, entre aspas, eu teria que fazer o processo tradicional, montar a equaçãozinha, tudo por causa da minha página. Põe na telinha. Se dessa forma ele complementou a tarefa, o total de páginas, completou, melhor dizendo, era um número compreendido entre. Então vamos fazer aqui a relação. Na primeira etapa,
é a tranquila. Porque na primeira etapa foi o quê? É a metade mais meia página. Então, é x mais 1 sobre 2. Então, essa foi a produção feita por ele. Na primeira etapa, eu fiz a metade do total mais meia página. Então, x mais 1 sobre 2. O meu problema começa agora na segunda etapa. Na segunda etapa, eu fiz a metade do resto. Então, o total, que é x, menos o que foi feito na primeira etapa. Então, aqui subentende-se que é 1. 2 por 1 é 2. 2x. Menos 2 por 2 dá 1. Menos x. Esse menos pertence ao quem, gente? A 1, não é isso? Não pode esquecer. Então, menos 2. Então, nós temos aqui, ó, x menos 2 sobre 2. Isso aqui foi o restante. Após a primeira etapa. Então, muito cuidado nessa relação, meus amigos. Olha o que eu falei a vocês de equação fracionária. Olha o cuidado, viu, gente? Esse menos não é do x, esse menos é da expressão. Então, o que eu fiz? 2 dividido por 1 dá 2 vezes x, 2x. 2 dividido por 2 dá 1. Então, é menos 1 vezes x, menos x. 2 dividido por 2 dá 1. Menos 1 vezes 1, ou 2 por 2 dá 1. Botei. Aqui é menos 1. Me empolguei aí. Cuidado que o menos aqui é da expressão. Tranquilos? Beleza? Então, x menos 1 sobre 2. Essa é a nossa situação que nós temos aí. Aí o que acontece? Na segunda etapa, foi feita a metade. Então, a metade é 1/2 vezes x menos 1 sobre 2. Então, eu fiz aí, na verdade, x menos 1 sobre 4. Então, eu fiz a metade do restante. Então, x menos 1 sobre 4 significa dizer a metade do restante. Depois que eu realizei a metade do restante, é questãozinha difícil. O que é que eu fiz? Eu somei mais meia página. E aí o que é que eu encontrei? 4 por 4 dá 1, então x menos 1. 4 por 2 dá 2, vezes 1, 2. Então x aqui é a produção da segunda etapa. Então, na primeira etapa eu fiz x mais 1 sobre 2. Na segunda etapa eu fiz x mais 1 sobre 4. Está aí essa belíssima questão na relação. E aí, meus amigos, que o bicho pega agora. Porque a terceira etapa e a última, ela foi a metade do que sobrou. Então, o que eu vou ter que fazer agora? E olha o jogo de sinais, cuidado. É o total, menos quanto foi na primeira etapa, menos quanto foi na segunda etapa. Então, vou colocar aqui o MMC. Vai dar 4. 4 dividido por 1 dá 4, vezes x, 4x. Menos pertence à expressão toda. Então, 4 por 2 dá 2, menos 2x. 4 por 2 dá 2 vezes 1 é 2, menos 2.
menos x menos 1. Então nós encontramos aqui, ó, 4x menos 2x, 2x menos x, x menos 3 sobre 4. Isso aqui é o resto após a primeira e segunda etapas. Então foi isso que foi retirado após a primeira e a segunda etapas. Beleza? Aí você retirou a metade do que sobrou. Então você retirou a metade de x menos 3 sobre 4. Então é x menos 3 sobre 8. Então isso aqui você fez a metade do que sobrou mais meia página. Então MMC é 8, x menos 3, 8 dividido por 2 dá 4, mais 1, 4. Então, na terceira etapa, você realizou x mais 1 sobre 8. E se você observar, os termos formam aí uma relação bem legal. O primeiro foi x mais 1 sobre 2, o segundo, x mais 1 sobre 4, e a terceira etapa, x mais 1 sobre 8. É uma questão muito bem feita, muito chatinha também, muito difícil, se você for sair pelo padrão. E só para falar com vocês, eu tenho que mostrar as duas situações para vocês. Então, ó, vamos vir aqui. Primeira etapa, a metade do total, então x sobre 2, mais meia página. Então eu achei x mais 1 sobre 2. A segunda etapa é a metade do que sobrou. Então é o total menos quanto foi feito na segunda etapa, na primeira etapa. Não esqueça que o menos não é do x, o menos é da expressão. E é por isso que esse tipo de questão muita gente erra quando vai resolver dessa forma tradicional. Porque você coloca menos x mais 1 e não é, é menos x menos 1. Então, ó, o restante após a primeira etapa é x menos 1 sobre 2. Então eu acabo de descobrir o restante após a primeira etapa. E por que eu preciso dele? Porque na segunda etapa é a metade do que sobrou. Então a metade de x menos 1 sobre 2 é x menos 1 sobre 4. Após realizar a metade do que sobrou, eu realizei mais meia página, mais um meio. Tranquilos? Então aí, ó, resolvemos e descobrimos que x mais 1 sobre 4 é a produção realizada na segunda etapa. Onde é que você poderia se perder? E aí que eu comentei com vocês. Quando nós temos uma terceira etapa e nós queremos descobrir o resto da terceira etapa, eu comentei com vocês que nós devemos pegar o total, menos a primeira, menos a segunda. Então nós temos o total, menos a primeira etapa, menos a segunda etapa. Então, ó, o total, menos a primeira, menos a segunda. Então, MMC de 2 e 4 é igual a 4. 4 por 1 a 4 vezes x, 4x. 4 por 2, 2, menos x mais 1. Só que não esquece que o menos é da expressão. E aqui, ó, é o resto após a primeira e a segunda etapa. X menos 3 sobre 4. Então, a metade do que sobrou, x menos 3 sobre 8, mais meia página, que é x mais 1 sobre 8. Então, por gentileza, meu amigo, para aí na primeira etapa, para os meus amigos, futuros funcionários públicos desse país, e isso mesmo, não reclama, não acha difícil, lembre-se que é você que se bloqueia, você não tem concorrente. Porque é você que não estuda, é você que procura dificuldade. Sempre pensamento positivo. Tem um colega meu que diz assim, um professor de português aqui de Salvador: eu sei isso, eu sei isso, eu sei isso. Vai entrar por osmose. Então você mesmo tem que se desbloquear. Então vamos matar a relação? Põe lá na segunda
coluna, depois a terceira. Dá aquela paradinha especial aí, vocês copiam. Pode ir para a terceira. Dá aquele pausazinho. E o final será o seguinte. Na primeira etapa, x mais 1 sobre 2. Mais, na segunda etapa, x mais 1 sobre 4. Mais, na terceira etapa, x mais 1 sobre 8. E quando eu somo a primeira, segunda e terceira etapas, eu vou encontrar o total realizado. O meu MMC 2, 4 e 8 é igual a 8. 8 dividido por 2, 4. Aí eu posso fazer direto. 4x mais 4. Então 8 por 2 dá 4. 4 vezes x, 4x. 8 dividido por 2, 4 vezes 1 é 4. Mais 8 dividido por 4, 2. Então 2x mais 2. 8 dividido por 8 vai dar 1. Então x mais 1. Que será igual. Aqui subentende-se que é 1. Então 8 dividido por 1 é 8 vezes x, 8x. Vamos cortar. Aí nós vamos nos divertir agora. 4x, 2x, mais x. Então 7x mais 4 mais 2 mais 1, mais 7, que é igual a 8x. Então, ó, 7x menos 8x é igual a menos 7. Então, menos x é igual a menos 7. Multiplica por menos 1. X é igual a 7. Depois de uma novela dessa, chegamos ao nosso resultado final. X corresponde a 7 páginas que foram digitadas. E ele foi muito esperto, ele põe na telinha, porque ele deu um intervalo. Por que ele deu intervalo? Porque se ele desse um número, você poderia sair pela resposta. Você até pode, só que você teria que tentar 5, 6, 7, 8. Então ele foi malicioso aí. E está certo ele. Né? Tem que trabalhar a questão para quem sabe, não para quem chuta. Só que aí o professor cria aquelas dicas para você sair mais fácil. Então fecha aqui. Dá aquela paradinha especial, vocês copiarem. Vem comigo. E no terceiro bloco, eu vou dar um macete, o pulo do gato para essa questão. Então não sai daí. Eu te espero no terceiro bloco.